Pergunto aos membros da plenária mais algum apontamento a ser feito a respeito desse assunto? Bom, em não havendo outras manifestações, o processo de formulação, né, do debate em torno da construção da modernização, ele continua, né, conforme já sinalizado pela Viviane, o prazo estabelecido até o dia 31 de março, mas, obviamente, nós estamos aqui aproveitando deste espaço e desse encontro na plenária para reforçar com todos os representantes que aquelas categorias que ainda não se reuniram, que ainda não ofereceram seus apontamentos, que segue em aberto esse debate, nós estamos à disposição no sentido de auxiliá-los na conclusão desse processo de respostas ao questionário e às notas de considerações. Vivi, em não havendo mais nenhum comentário, tu ainda quer fazer alguma menção, por favor? É que, Anderson, sim, deixa eu comentar uma coisa, e aí é um problema da nossa tecnologia. A Juliana da SEMA, que é da equipe do Revitalização, ela entrou, saiu da reunião, e aí sim, problema de tecnologia mesmo, né? E ela perdeu aquela oportunidade inicial, quando tu abriste a reunião, de se inscrever para assuntos gerais, tá? Eu não posso nem afirmar que a Juliana esteja ainda na nossa reunião, porque eu vi que ela entra, sai, é problema de sinal, enfim. Mas ela hoje de manhã, ela mandou 4 lâminas sobre a evolução do Revitalização. Ela está na reunião, tá? Tá, então, e ela gostaria de trazer a informação, atualizar os membros do Comitê Sinos sobre a evolução do trabalho, né? Qual é a condição atual. E ela não teve, realmente ela não teve a oportunidade de se inscrever no chat conforme a tua orientação dentro dos assuntos gerais. Então, me parece que é justo que ela, e nos interessa, né? Lembrando que o programa de revitalização, ele nos traz aí uma grande oportunidade de um estudo comparativo das alternativas para a regularização da vazão e equilíbrio do balanço hídrico. Então, é esse apelo que eu faço, né, para que ela possa apresentar a atualização que eles prepararam para colocar a plenária do Comitê Sinos, né, alinhado com o que está acontecendo no momento, né, o estado da arte do programa. Então, Ju, se tu estiveres me escutando... Juliana Gomes. Obrigada. Nós temos aqui a Juliana da SEMA e a Juliana Gomes, é a Juliana, né? Isso. Obrigada, Vivi. De fato, essa semana a tecnologia não está muito do meu lado, assim, tá? Tem caído o meu sinal, tô tendo que voltar a entrar, mas eu acho que agora deve ter dado uma estabilizada. Eu até comentei conforme a Vivi me orientou, coloquei ali no chat ao lado, né, que eu pretendi apresentar a atualização nos assuntos gerais. Então, aguardo aí a minha vez. Obrigada. Juliana, podes iniciar, então, já posso? Ah, então tá certo. Deixa eu tentar abrir aqui, então. Não é esta. Não sei se vocês estão vendo a minha tela. Não, Juliana, não estamos. Pois é, entre as opções, deixa eu ver. Acho que agora sim. Há alguma necessidade, Magali? Agora. Tu quer que a gente compartilhe para você, Juliana? Não, estamos conseguindo Vamos ver visualizar. se agora foi. Tá. Agora sim? Tá carregando. Certo. Agora sim. Ótimo. Então, boa tarde a todos, né? Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite para participar, para trazer então aí as atualizações do programa. Então, aqui só para né, balizar, situar como está a evolução no ponto específico da meta 4, né, que trata sobre o projeto piloto, né, os projetos piloto dentro da Bacia dos Sinos. Então, nós temos ali em verdinho água, né, os TRs que eles já estão finalizados, praticamente prontos. A gente só está aguardando um retorno agora
do Ministério quanto à estrutura, né, exigida por eles, porque eles nos passaram alguns modelos, assim, né, para a gente ter uma ideia da estrutura do TR, né, alguns que eles já aprovaram. Então, a gente está aguardando um retorno que é um pouquinho diferente do nosso modelo, do nosso método, porque alguns dos itens que eles já incluem no termo de referência, eles aqui são dados por nós no termo de contrato. Então, a gente está, então, né, aguardando esse retorno quanto a essa estrutura, como vai ser finalizada, se a gente consegue manter em separado como termo de contrato, como temos feito com os nossos termos de referência nas contratações aqui do Estado, ou se a gente utiliza esse outro modelo conforme o Ministério. Então, seria basicamente só isso para ajustar ali a estrutura, né, desses que já vinham lá desde a construção do projeto detalhado, que foi apresentado ao MDR e com o qual a gente assinou o convênio lá no dia 22 de dezembro, né? Daí, temos em construção, termo de referência que está marcado aqui em amarelinho laranjinha, né? O que aconteceu? Esse termo de referência em específico, que trata nós temos, né, para os sinos ali, diagnóstico, aquele mais global, né, para garantir, para fazer uma revisão das estratégias para a garantia da segurança hídrica, aquele estudo bem grandão e que traz como também um dos produtos um termo de referência para a contratação futura da estratégia prioritária, né. Esse, então, temos o termo de referência já bem adiantado, só aguardando esse retorno do Ministério. Depois, a parte do diagnóstico, que seria aquela contratação que pretende se utilizar da Emater, né? Então, faz o diagnóstico dos cursos de água superficial, né? APPs de cursos d'água, para depois, futuramente, nessa etapa 3, fazer a execução dos projetos executivos que forem levantados pela Emater, né? Daí já atuar diretamente nas propriedades, revitalizando. Esse termo de referência, ele foi proposto lá no projeto detalhado, que nós assinamos o convênio, como ele já é um produto dessa contratação do diagnóstico. Ele está elencado, inclusive, ainda como um dos produtos dessa contratação, do termo de referência do diagnóstico. E nós tínhamos apresentado a proposta de entregar esse termo de referência após a conclusão dessa etapa, né? Agora, em janeiro, eles nos retornaram pedindo que nós temos que apresentar, sim, agora, junto aos outros termos de referência, esse termo de referência, mesmo não tendo ainda o resultado do diagnóstico, que é o que vai nos trazer exatamente, assim, as áreas, os métodos, quantitativo de material, de mão de obra, que nós vamos precisar para revitalizar. Eles querem, nesse momento, um esboço desse TR, até pela questão do recurso empenhado nisso. Então, esse é um TR que passou a ser construído a partir de janeiro, né? A gente não vinha trabalhando nele, e tem aqui, e tem lá na meta 3 do Gravataí, além de cursos d'água, lá eles também têm APPs de nascentes, né? Então, são 2 TRs que não estavam previstos e que a gente teve que incluir agora, e estamos trabalhando neles, bem como um outro também da questão da contratação da comunicação, dos vídeos e material de distribuição gratuita para os eventos, porque também, né, a gente fez todo um questionamento ao Ministério, depois questionamos o jurídico para apontar a direção, e não vamos poder seguir o rito habitual do Estado, os trâmites que se dão para essa contratação de peças de comunicação. A gente vai ter que licitar, não vamos poder utilizar das agências pré-contratadas pelo Estado, que é o que habitualmente se faz para a comunicação. Então, surgiu aí, né, bastante trabalho de janeiro para cá, o que acabou estendendo um pouquinho também o prazo que nós tínhamos mais ou menos em mente, que seria agora até a primeira quinzena de março, ter todos os TRs concluídos para apresentação ao Ministério. Né, no momento que surgiram aí mais 3 termos de referência e pega período de férias, que fica complicado mobilizar os técnicos para agilizar, para fazer também parceiros, porque, né, envolve, além do da SEMA, parceiros externos, então isso dificultou um pouquinho e mexeu um pouquinho no nosso cronograma. De todos modos, nos foi passado também pelo técnico que nos acompanha junto ao Ministério,
que a previsão de liberação do recurso da cota que ela é referente a 2020, ela só se daria entre março e maio, ou seja, existe ainda a possibilidade de que mesmo nós tendo apresentado todos os termos de referência, a gente ainda tenha que aguardar um tempinho até que esse recurso seja liberado, né? Lembrando que a apresentação de todos os termos de referência, ela é o que está vinculado àquela cláusula suspensiva do convênio, que nos impõe, né, a necessidade de apresentação e de aprovação desses termos para a liberação do recurso. Então, estamos trabalhando ainda nessa fase de ajuste final e de construção de alguns TRs. Então, destacando aqui, né, os próximos passos, estamos na finalização dos termos de referência. Esses termos, eles têm que passar por uma análise jurídica e análise dentro lá do nosso setor de apoio interno também na SEMA, para eles nos darem um ok de estrutura, se não existe, né, nenhuma, enfim, alguma coisa, algum ponto jurídico que afete, que não esteja de acordo com a lei de licitações 8666 e também com a portaria interministerial 424, que rege, né, todos os convênios e projetos junto aos entes da União. Então, após essas análises, apresentação ao MDR, então eles emitem um parecer aprovando, né, ou rejeitando, mas obviamente a gente já faz um alinhamento prévio antes de inserir isso no sistema, já existe todo um alinhamento junto ao técnico, né, o que tiver que ser corrigido é corrigido anteriormente, então no momento da apresentação já é a versão final mesmo. Eles emitem a aprovação e a partir dessa aprovação, então, se removem as cláusulas suspensivas do contrato e o recurso fica liberado para ir sendo disponibilizado aos poucos, conforme a gente for evoluindo nos processos licitatórios, né, e chegando aí, avançando a parte de edital, das propostas das empresas, quando chegarmos ao ponto da assinatura do termo do contrato, é nesse momento que eles passam a nos liberar os recursos e as cotas conforme evoluem essas contratações. Então, a nossa expectativa, como mencionei ali anteriormente, é da liberação desse recurso aí até maio, né? Se der antes, melhor, mas lembrando, né, o que nos foi passado pelos técnicos, que ocorreria provavelmente entre março e maio, e a cota referente a 2021 ocorreria provavelmente lá por setembro, outubro de 2021. Então, seria isso que eu teria para apresentar para vocês hoje, do andamento do programa. Tivemos aí, então, né, alguns extras, algumas coisas que não estavam previstas no nosso cronograma inicialmente, mas que a gente já vem trabalhando para sanar e dando continuidade aí ao processo, né? E continuamos também na identificação de atores, comunicando com o Ministério Público, enfim, sempre onde for pertinente, conforme também a gente vai se dando conta, porque é um processo de construção e de amadurecimento, né, do próprio programa e dos projetos, e que também foi feito de forma muito rápida, então acaba que essa construção, ela vem também ao longo do tempo, né. Então é isso, muito obrigada. Muito obrigado, Juliana. Antes de que eu abra aqui para as inscrições, eu já quero fazer referência para fins de que nós não possamos nos atrapalhar em relação aos encaminhamentos, tá certo? E daí a gente dá sequência nesse debate sobre os assuntos gerais. Já temos aqui inscrições no chat, né? O primeiro está relacionado à aplicação do regimento, conforme, né, foi dito no início da nossa reunião. O segundo é essa devolução às entidades membros sobre a sistematização do questionário. E o terceiro item aqui, que a Viviane abordou no chat, vocês podem visualizar, ele está relacionado a esse apontamento que foi dito antes, quanto ao agendamento com as categorias até o dia 31 de março, principalmente aquelas que ainda não puderam, né, oferecer as suas contribuições, mas eventualmente também que a gente possa estabelecer o debate com aquelas que já apresentaram suas respostas.
Eu inicio, então, primeiramente com a inscrição da Viviane e, na sequência, eu peço, então, Rafael Alterhofen também fez o seu pedido de inscrição. Viviane, por favor. Ok. Juliana, a gente, enfim, tu sabe disso, talvez os representantes das entidades membros não saibam, a gente forneceu muito material para vocês em relação a esse termo para a elaboração desse termo de referência das APPs. No caso específico, as APPs estão relacionadas à reposição de mata ciliar, se isso se mantém para os sinos, né? Eu te pergunto o seguinte, se há possibilidade de termos reservadamente acesso ao termo de referência, e eu vou te explicar por quê. Porque nós temos mais de 980 hectares de mata ciliar que foram ou conservadas com um documento formal do proprietário, que conservou a mata, né, e ela está mapeada, e daquelas outras iniciativas que se tomou junto, especialmente junto às propriedades rurais, mas não só, no meio urbano, nós tivemos intervenções extremamente relevantes. Então, o nosso arquivo, porque isso tudo foi muito bem registrado, né? Nós temos as coordenadas geográficas das propriedades, para que não haja, na verdade, sobreposição, né? Que as áreas escolhidas para esta intervenção que está prevista nesse convênio, né, no programa de revitalização, elas já possam excluir aquelas áreas onde o trabalho já foi feito, né, para que não haja sobreposição. Então, eu te pergunto se é possível, né, não estou querendo ultrapassar o limite, mas se de uma forma reservada, primeiro, a gente possa ter acesso ao termo de referência, pela primeira razão que eu te apresentei, de a gente já ter iniciado um trabalho muito forte nessa linha, e o outro é porque nós também estamos, é diferente, não é um termo de referência para fins de contratação, mas nós estamos elaborando, estamos finalizando o termo de referência da 4ª etapa do Verde Sinos. Tá? E ela prevê não só a reposição de mata ciliar, mas ela prevê proteção de nascentes, ele vai muito além daquilo que tá no escopo do que cabe para a Bacia dos Sinos no programa de revitalização. Mas para que a gente não entre em confronto, que tem duas iniciativas com o mesmo propósito e com o mesmo tema e que não estão alinhadas, né? A ideia não é interferir no trabalho de vocês, mas que não haja sobreposição e que não haja iniciativas paralelas acontecendo, porque isso muitas vezes traz confusão, especialmente no meio rural, pode gerar uma confusão, afinal, né? O que está acontecendo? Vem um aqui, daqui a pouco vem o outro. Então, para que a gente faça, sim, né, uma conciliação e que ela resulte num ganho muito maior. Então, nesse sentido, eu te pergunto se há possibilidade, obviamente seria reservado, não é uma coisa de divulgação, não. E não precisa ser todo o termo de referência, mas aquilo que diz respeito a metodologia que vocês estão aplicando para selecionar as áreas, para que a gente possa fazer esse vai e vem, né? Enfim, tá? Se for possível. É isso que eu queria, tá? Saber da Juliana, tá, Anderson? Obrigado, Tá. Viviane. Juliana, Posso passar para o Rafael, porque aí, caso ele tenha algum elemento que também requeira a tua resposta, a gente aproveita num único bloco, pode ser? Então, por favor, Rafael, obrigado. Boa tarde a todos, me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Boa tarde, Juliana. A minha contribuição, e ela é uma contribuição e também uma espécie de dúvida, ela vem na mesma linha do que a Viviane colocou, quanto à questão de eventual sobreposição ou não de territórios. Isso porque, no meu entender, tanto a Bacia Sinos quanto a Gravataí não foram escolhidas por serem mais bonitinhas, mais feinhas, serem no meio e serem nos lados. Foram em função de aspectos críticos de qualidade e disponibilidade de águas, correto? Com vistas a isso, o programa de recuperação ele também não é um programa visando melhorar o território, ele é um programa visando melhorar qualidade e disponibilidade hídrica por meio, tá, da recuperação de áreas críticas em APPs, enfim, que contribuem e vão contribuir com a melhora da qualidade e quantidade de água dos rios. Pois bem, em função disso e dessa fala que a Viviane fez, para que se tome esse cuidado, para que não se sobreponham áreas que eventualmente já foram identificadas em campo de atuação
de outros programas em andamento no Sinos. Então, eu sugiro que, em havendo essas áreas, que daqui a pouco uma ou mais delas sejam realocadas, isso é uma sugestão, mas eu solicitaria que os senhores se dedicassem a uma análise com bastante carinho a essa situação. Por que não alocá-las, por exemplo, para uma área de contribuição para a Bacia Sinos, que não está na Bacia Sinos, mas que tem interferência direta em termos de quantidade hídrica, que é toda aquela microbacia do Arroio Santa Cruz e sistema Salto. Nós temos toda aquela transposição hídrica hoje que contribui efetivamente para a manutenção da quantidade de água na bacia, conforme já o plano de bacia identificou, assim como essa área hoje, ela é a área que mais demanda água, maior usuário, maior demandador de água da bacia Caí. Então, nós trazemos esta demanda, isso já é fruto de algumas discussões aí, no sentido de que, se o objetivo é recuperar qualidade e quantidade, esta é uma ação que efetivamente, posto que a bacia Caí ficou de fora, efetivamente contribuirá com manutenção de quantidade e qualidade de água para a bacia Sinos. Haja vista, por exemplo, já estou encerrando, episódios passados aí onde nós tivemos proliferação, de algas na bacia, onde a origem foi identificada como sendo dentro do sistema Salto, em função de alterações na dinâmica produtiva. A matriz econômica lá se alterou. Então, apenas eu não estou pedindo que isso seja aprofundado aqui, mas que nesta análise de TR, quiçá, se analise isso com carinho. Seria algo que sairia da bacia, mas manteria efetivamente questões de qualidade e quantidade de água na bacia. Obrigado. Obrigado, Rafael. Nós temos ainda a inscrição do Silvio Klein, e aí eu passarei para a resposta da Juliana, e caso alguém ainda queira se manifestar, podemos fazer mais uma rodada. Então, na fala do Silvio, eu peço que aos que ainda têm interesse possam se inscrever via chat, tá? Temos ainda, na sequência ali, o Leonardo. O Silvio faz o seu comentário e a Juliana, e posteriormente o Léo é o próximo inscrito. Por favor, Silvio. Eu estou acompanhando e tive alguma dificuldade aqui operacional na apresentação da Juliana, mas, de qualquer forma, lembro que uma das questões da origem do comitê que está no plano de bacia é a questão do estudo das alternativas de regularização de vazões. Então, se isso está, de fato, contemplado nessa contratação, nesse conjunto de atividades desse TR? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Silvio. Juliana, então, conforme combinado, surgiram uma série de apontamentos. Por favor, tua fala. Não, só vi que tem inscrito também o Leonardo, ele está com a mão levantada, daí eu acredito que seja... Eu proponho, né? Podemos... Léo, se for uma pergunta, a gente poderia botar nesse bloco, ou então... Eu só não estou querendo te sobrecarregar, Juliana, com uma série de perguntas para que tu possa fazer em etapas, né? Tudo bem. Mas não tem problema. Léo, tu queres fazer tua manifestação agora? Então, por favor, a Juliana... Só para reforçar aí a fala do Rafael, nós estamos fazendo aí 1 ano e meio que eu levantei a polêmica da transposição lá de Salto, que estava contaminando, que já contaminou e poderia contaminar de algas, né, neurotóxicas que não tem na Bacia dos Sinos, já completou 1 ano e meio. E até agora nada, sabe? Porque a conclusão foi o seguinte, da CE, a nossa finalidade é gerar energia, nós não temos competência para tratar a qualidade de água. Então, reforçando só a fala do Rafael, até hoje não tem uma resposta para aquilo ali, quais são as diretrizes para manter a qualidade de água no caso de transposição de água lá de Salto. Só isso. Certo, Leonardo, bem observado.
Juliana, por favor, então. Certo. Viviane, quanto a disponibilizar o termo de referência em si, todo ele, eu não posso te dizer agora se nós teríamos como, eu acredito até que não, mas essa parte, né, referente à metodologia, acredito que não teria problemas, até porque a gente já vem construindo isso em conjunto mesmo, né? A metodologia, ela tem parte de princípios mais globais, digamos assim, porque seria aquilo para ambas as bacias, né, Gravataí e Sinos. E o foco principal é trabalhar com pequeno produtor rural. Então, a gente está, dentro do Cursos d'Água, aí trabalhando com propriedades até 2 módulos fiscais e também trabalhando com a perspectiva de recuperação de em torno de 50 hectares. Caso não se alcance esses 50 hectares, que é bem difícil, mas pode acontecer, dentro dessas propriedades até 2 módulos fiscais, né, em cada uma das bacias, a gente ampliaria até 4 módulos fiscais, mas continuaria trabalhando ainda até naquilo que já vem regulamentado por lei, né, que o pequeno produtor rural, né, famílias, né, de produtores, são propriedades até 4 módulos fiscais. Então, o foco sempre desse projeto, ele foi trabalhar com o pequeno proprietário rural, né, que seria aquele que apresentaria aí mais dificuldades, né, de recuperar as suas áreas, né, e de manter suas APPs conforme o que é exigido por lei. Então, também, a partir desse ponto da metodologia, está sendo feita a partir de geoprocessamento e a partir de análise caso a caso de cada uma das propriedades, sendo verificado quais apresentam passivo ambiental, conforme a lei. Então, que a Aline, a nossa geógrafa, tem feito. Ela seleciona a propriedade, ela faz um recorte da área que essa propriedade deveria ter preservada, por lei, né, dentro dos cursos d'água, e aquelas que apresentam passivo, onde a área ela não está adequadamente recuperada, essa já se torna uma propriedade eletiva para a gente atuar. Então, meio que aproveitando as duas colocações do Rafael e da Vivi, eu até questiono se essas áreas que a Vivi comentou do projeto Verde Sinos antes, se isso já é um projeto concluído ou se está em andamento. Coisa que, por exemplo, essas áreas, no momento da nossa análise que está sendo feita agora, está sendo, né, se vê que aquela propriedade ainda tem o passivo ambiental. Existem propriedades nas quais ainda está sendo trabalhado Verde Sinos e ainda está sendo feita essa recuperação de mata ciliar, porque, caso contrário, não haveria sobreposição no sentido da ação proposta pelo programa, de que contemple essas propriedades e de trabalhar com o mínimo exigido por lei. Claro, naquelas propriedades onde o proprietário aceitar, onde, né, vier por bem, daqui a pouco uma proposta, por exemplo, de sistema agroflorestal, e ele quiser ampliar a área, isso também vai ser possível, tá? Mas de início seria isso. Então, eu até questiono vocês nesse momento se existe isso ainda, né? Se existe algum projeto em andamento que ocasione essa sobreposição de áreas, no sentido do que a Aline está avaliando hoje, porque ela está avaliando em tempo real, a real condição dessas propriedades, né? Quanto a atuar em área fora da bacia, Rafael, eu acho que, assim, considerando o quantitativo que nós temos para esse momento, talvez a gente não consiga contemplar fora da bacia. Mas, lembrando também sempre, né, que esses são projetos piloto, e a partir dos quais os próprios termos de referência depois a gente pretende utilizar, e a metodologia é toda uma análise para ver se deu certo, se funcionou, se, né, conseguimos para ir ampliando para outras bacias e para outras áreas, e assim utilizar de outros recursos, né, além desse convênio federal, mas outros recursos que já até se encontram disponíveis, digamos assim, para o Estado, mas para os quais a gente precisa apresentar projeto para movimentar, né? E tem uma série a gente está... tem, né, agora os programas de... contemplando pagamento por serviço ambiental, tem uma série de coisas, inclusive, que estão surgindo, para as quais a gente está bem atento,
porque a ideia depois é continuar trabalhando e ir ampliando, não ficar só com esses 50 hectares que a gente tem desenhado e ir ampliando para as outras bacias também, né? Eu não saberia te dizer nesse momento, eu acredito que nessa primeira fase não teria como a gente ampliar para uma área que repercute na bacia, mas é fora da bacia, até pela questão desse mapeamento que a Aline está fazendo. E a questão também, outra que foi levantada, se está se trabalhando com aquela proposta de estratégias para garantia de segurança hídrica, sim. Na apresentação ali, a etapa 1 dos sinos, ela é justamente essa proposta que foi a proposta apresentada pelo comitê como a prioritária, né? Ela é uma proposta que está levando aí, né, esse estudo global e para ações mais propositivas, que a gente consiga realmente, né, depois contratar ações que vão ser efetivas em ganho de qualidade e quantidade de água. Ele é realmente o projeto mais robusto dentro dos sinos, né, e na apresentação anterior até trouxe para vocês em torno de R$900 mil destinados exclusivamente para essa ação. Então, acreditamos que vai ser uma ação muito bem executada e que vai nos trazer um retorno muito bom, muito positivo, para depois atuar de forma mais ativa mesmo a continuidade dessa ação, trazer uma repercussão e um retorno mais positivo para a Bacia dos Sinos. Daí eu só gostaria, então, de que me retornassem esse questionamento, a Vivi, o Rafael, sobre isso, sobre essas áreas, se existem áreas ainda em construção, para não haver essa sobreposição. Tá, eu entrei, tá, Juliana, vamos separar as partes. Não estou rompendo, mas só separando. A pergunta do Rafael, ela é numa instância, a minha provocação foi em outra. O que eu sugiro, Juliana, é para a gente dar um encaminhamento e não ficar na reunião aqui tratando de coisas mais específicas que tem a ver com o projeto Verde Sinos. Eu não posso virar as costas para os parceiros de origem, da gênese do projeto, né? Então, assim, eu gostaria que tu analisasse, a gente pode conversar isso depois, mas que a gente já deixe aqui no plenário uma sinalização, que a gente programa uma reunião entre Ministério Público, que foi nosso parceiro da origem, inclusive porque na época a Juliana teve uma flexibilização da reposição, né? No sentido do que, quanto mais proprietários rurais aderirem ao projeto, mesmo que seja com uma pequena área, mas que isso possa ser alcançado, o que está estabelecido na legislação, isso já é uma primeira coisa, né? O primeiro passo. Vamos começar. Então, assim, para não me estender, que a gente possa conversar tecnicamente com a representação do Ministério Público. A doutora Ximena foi uma parceira de primeira ordem, que ela foi na beira do barranco conosco, para ver que tem áreas que não adianta, não tem como fazer reposição. Então, o Ministério Público, a Emater e o Comitê Sinos e a Unicinos, né, foram as instituições que deram origem a esse projeto em 2007. Eu não estou falando de pouco tempo. E outra coisa, sim, nós estamos definindo o termo de referência para a etapa 4. E ali, sim, tem reposição de mata ciliar. Então, justamente por isso que eu fiz a provocação contigo, para que a gente não sobreponha. Juntemos os esforços, né? Essa é a minha consideração. Tá? E aí depois eu falo contigo, tá, Juliana, para a gente ver se tem uma oportunidade de fazer uma agenda sobre esse assunto no momento mais reservado. Tá bem? Sim, Vivi, vamos buscar que essa agenda seja logo, inclusive com a doutora Ximena, acho que tu tens o contato dela, né, se puder nos passar. Sim. Até porque esse é um dos termos de referência que nós já tínhamos ele mais ou menos por finalizado, né? E acho também que isso não vai repercutir muito no termo de referência. Isso vai repercutir mais no que a Aline está fazendo, que é o mapeamento que ela vai entregar depois para a Emater, né? Mas ela já está fazendo, então também para ela não perder o trabalho, né, que vem executando, vamos tentar que seja logo, então. Ok. Tá bem, obrigado, Ju. Obrigada. Certo, então, as conversas, né, se fosse presencial, Secretaria Executiva e o presidente estariam próximos. Como não estão, eu confesso a vocês que a Viviane e a gente vai trocando algumas percepções via WhatsApp, que é a forma como a gente encontra para poder evoluir. Então, Juliana, muito obrigado pela tua explanação, agradeço também as manifestações do Silvio, Rafael e Leonardo, e ficamos então com este encaminhamento, certo?
Senhoras e senhores, diante disso, nós concluímos a nossa pauta desta primeira reunião ordinária da plenária do Comitê Sinos, né? Agradeço vocês, a todos e todas, pela presença e ficamos então agora para que na reunião de abril, né, voltemos a nos encontrar e antes disso, dando sequência ao processo que está em andamento da modernização da Lei 10.350. Então, mais uma vez, uma boa tarde a todas e todos, né? Cuidem. Boa tarde a todos. Álcool gel, vacina já. Um abraço. Se cuidem, se cuidem. Obrigado, uma boa tarde a todos e bom trabalho. tarde. Muito obrigado. Tchau. Vacinos. Vacinos, boa. Vacinos, sim. Boa tarde, pessoal, tudo de bom? Nos cuidemos. Tá bom. Ô, Neuri. Boa tarde. Tudo de bom. Até mais, Ricardo. Bom revelo. Igualmente, igualmente. Kelly. Viviane, tu tá aí? Não tá. Rejane. Vivi já foi embora? Acho que sim, Marco. Já. Eu fiz uma perguntinha dela sobre o novo secretário de Meio Ambiente, ela não me no WhatsApp. Sim, mas o Paim já falou sobre ele, já falou sobre isso numa reunião e já apresentou o secretário. Já representou? Sim, ele comentou agora, não lembro qual reunião, tá? Que o Paim estava presente. Foi aquela que eu não consegui entrar. Pode ser, Marco. Tchau, Carlos. E aí ele teve uma reunião que ele já apresentou, comentou que houve essa mudança, que o secretário Arthur foi para a Casa Civil. Isso, foi feito, foi feito. Eu não respondi e achei que a Viviane fosse responder, mas o Paim fez isso. Eu conheço ele, inclusive, mas é que eu não sabia nada dessa. Eu tive. Nessa reunião eu não consegui entrar, tive problema o tempo todo. Uma boa tarde para vocês, até a próxima. Boa tarde. Eu estou fazendo um trabalhinho para as notas de considerações sozinho, mas eu pretendo mandar. Sim, tem tempo, que bom. Obrigada, Marco. Obrigado. Então, encerra a gravação, por favor, Magali.